Bom, o doutor Júlio Croda já deve estar aqui com a gente, né? O Daniel vai colocar na tela aí. Cadê o doutor Júlio Croda? Está aí. Doutor Júlio Croda, a gente estava falando do vírus da corrupção. Esse não tem vacina. Esse aí, pelo contrário. A Câmara dos Deputados aprovou ontem aí mudanças que, segundo gente importante em termos de combate à corrupção, aí é que nós vamos para o chamado espaço mesmo. Aí nós vamos para uma sepsemia do sistema político, democrático, partidário do Brasil. E esse vírus a gente enfrenta há muito tempo. Para isso não tem vacina. Falta de vergonha na cara não tem vacina. E parece que a falta de vergonha na cara está solta por aí. Doutor, mas não é esse o nosso assunto, o senhor é uma das mentes mais brilhantes aí que a gente tem no combate à pandemia. Começar pelo começo, né, desse nosso bate-papo dizendo o que o senhor tem mais importante para falar hoje. Não adianta eu ficar tentando dar uma de gênio aqui e fazer pesquisas baseadas na pauta e de repente querer parecer que eu sou inteligente, mesmo porque eu não sou inteligente, eu tenho uma inteligência basal, sempre fui um péssimo aluno e nunca fui inteligente. Então é melhor a gente perguntar para quem conhece hoje qual é o assunto mais importante que o senhor tem para falar com a gente, doutor. Eu acho que a gente pode trazer algum tipo de esperança, né, Datena? Eu acho que a gente vacinou ontem 1.700.000 pessoas, foi o segundo maior número de brasileiros vacinados no dia. Perspectiva de chegada quantitativa expressiva de vacina, antecipação da entrega da Pfizer, vários estados firmando o compromisso de vacinar com a primeira dose até setembro toda a população. Então, assim, isso traz algum tipo de esperança, né, para a população brasileira. A gente espera que essa vacinação acelere mesmo, né, nos próximos dias. A gente chega a 2 milhões, 3 milhões de vacinados no dia, para a gente conter o aumento do número de casos, principalmente na região sul, Minas Gerais, São Paulo deu estabilizada num platô muito elevado, o interior sofrendo bastante. Então a gente precisa vacinar cada vez mais e muito rápido também. Pô, que coisa boa ouvir isso, viu? Porque é só paulada, né? Porque se você comparar o Brasil à Índia, o epicentro da doença é aqui. Morre mais gente aqui do que na Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou mais ou menos isso. Então, você ouvir de um cientista como o senhor uma notícia boa dessa, né? O Brasil está sendo mais acessível a vacinas por causa daquela teoria prática que o Biden até colocou, né? Assim, olha, nós estamos distribuindo aí, não sei quando, compramos 500 milhões de doses de vacina e vamos distribuir para todo mundo. Os Estados Unidos sempre foi um país que esteve ao lado do mundo e tal, mas enquanto tiver um país doente, nós não estamos livres, né? Não adianta pensar só no nosso, é pensar no de todo mundo, porque se tiver vírus em algum lugar do mundo, e principalmente em países importantes, né, todos são, mas o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, não é? Um país como o Brasil doente não interessa a ninguém. Um país como a Índia, que é avançadíssimo, é a maior farmácia do mundo, é considerada a farmácia do mundo, a maior produtora de remédios do mundo, de vacina do mundo, não interessa a ninguém. Na Índia o caso é pior, aqui a gente tem 210 milhões de habitantes, lá tem 1 bilhão e lá vai pedrada, só perde para a China, não é? Se tivesse o Paquistão junto, seria o maior país do mundo. Lá o bicho vai se transformando muito mais, com mais rapidez, e pode virar uma mutação que essas vacinas todas que a gente não tem, não se adaptam, demorem muito para se adaptar. Então essa teoria, nós estamos conseguindo mais vacina porque eles entenderam que o mundo precisa se ajudar, porque enquanto houver gente doente em algum lugar do mundo, principalmente em países com muitos habitantes e com pouca vacina, a coisa vai voltar neles, né? Se cai uma mutação diferente lá nos Estados Unidos, que essas vacinas não combatam, volta tudo ao zero. Datena, e assim, a gente tem um dado preocupante, mas tranquilizador ao mesmo tempo, é que para a variante indiana, as vacinas continuam funcionando. Lá na Inglaterra foi verificado que a vacina da Pfizer da AstraZeneca continua funcionando, mas é necessário 2 doses. Então é assim, né? Como você falou, vai surgindo novas variantes, cada vez mais resistente às vacinas, e a gente tem que acelerar a vacinação, encurtar o tempo entre as 2 doses, para que a vacina continue
continue sendo efetiva, né? E prevenindo doença, circulação do vírus. Então é importante sim que a gente tenha essa noção que a doença é uma pandemia, que tem que fazer o controle em todos os países. O G7 vai doar 1 bilhão de doses para os países mais pobres. O Brasil não está nessa lista, né? O Brasil fez uma compra de mais de 500 milhões de doses. O Brasil é o quinto maior produtor de vacina e também consumidor. Então, ele não se enquadra nesse aspecto de ajuda humanitária. Mas eu acredito que as decisões que foram feitas, principalmente a partir do ano de 2021, né, investindo numa compra maior de vacina, já tem proposta também de fechar acordo com a Moderna, o Ministério da Saúde já anunciou isso, de aumentar o número de doses da Pfizer. Então, assim, Butanvac saindo aí também pelo Instituto Butantan. Então, assim, a perspectiva é que esse segundo semestre, a gente vai ter uma aceleração, sim, da vacinação de todos os brasileiros. É importante que essa vacinação se dê em 2 doses para prevenir justamente essa nova variante indiana que, né, como a gente comentou na última entrevista, né, vai chegar, chegou, e a gente tem que entender que ela pode se espalhar muito rápido aqui, então a gente tem que estar vacinado, tem que ter vacinado um grande número de pessoas. Tem que ser em pouco tempo, que o doutor Júlio só pode ficar com a gente mais 5 minutos e olhe lá. Então, para explicar, muita gente não apareceu em São Paulo para tomar a segunda dose. Eu tomei a AstraZeneca. Quer dizer que se eu pegar a variante indiana, eu estou ferrado, porque eu não estou imunizado contra a variante indiana. Porque eu só tomei uma única dose da AstraZeneca, a mesma coisa a Pfizer. Então, primeiro, é importante você tomar a segunda dose de qualquer vacina, porque é o ciclo da vacina. Contra a variante indiana, então, não adianta nada. Olha, a AstraZeneca é boa, hein? E daí por diante e tal, tem que voltar para tomar a segunda dose. Se eu pegar a variante indiana, eu me ferro. Então é importante esse recado da segunda dose, doutor. É importantíssimo, né, nessa questão da variante indiana, mas a própria Coronavac também, para a variante P1, precisa das 2 doses. O estudo lá de Serrana mostrou claramente isso, né? Então, é importante a população toda entender que é necessário 2 doses. Também entender que a vacina que tiver no posto, que faça uso, porque a gente tem que gerar essa imunidade indireta, imunidade coletiva, para controlar a doença, evitar surgimento de novas variantes, circulação de variantes que chegam de fora. A vacina, no contexto do Brasil, é o nosso grande instrumento de combate ao Covid. A gente tem muita dificuldade de fazer medidas restritivas, mas a vacina há consenso, né? Em todas as vertentes políticas. Então, acho que vamos se apegar a isso e tentar vacinar o maior número de brasileiros possíveis. A novidade que apareceu ontem, estava até na capa do UOL, sobre o remédio da Pfizer. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve vacina, a gente desenvolve remédio, não é? No caso da AIDS, a gente não tem vacina, mas tem coquetel de remédios, não é? E esse remédio da Pfizer, já há uma avaliação dele, doutor? Então, assim, a gente tem que entender o contexto, né, da utilização desse remédio. É um remédio custo bastante elevado, né, perto de R$ 10.000 o tratamento, tem indicação bem precisa para pacientes que ainda não foram, não são tão graves, né, para prevenir a evolução para uma gravidade maior. Então, assim, é possível utilizar sim, tem que ter uma avaliação da Anvisa, né, para ver se vai ser aprovado no Brasil, com esses dados que saíram, muito provavelmente sim. E aí depois tem uma avaliação do Ministério da Saúde, um órgão que chama Conitec, que avalia se esse medicamento vai ser incorporado ou não no SUS. Se avalia o preço e se avalia se ele reduz realmente hospitalizações, óbitos, de forma significativa. Ou seja, será que o custo do remédio compensa a incorporação dele no SUS? Então, essa pergunta quem responde é uma comissão de dentro do Ministério da Saúde. Após a aprovação da Anvisa, essa comissão analisa os dados e dá o parecer final da incorporação no Sistema Único de Saúde. Que estudo é esse que o senhor está desenvolvendo com São Paulo? A gente está avaliando na cidade de São Paulo, né? A gente já fez uma avaliação inicial da efetividade global e agora na cidade de São Paulo a gente está vendo tanto a Coronavac como a AstraZeneca, as vacinas que estão
sendo utilizadas na cidade de São Paulo, junto com o secretário Aparecido, previne hospitalização em óbito. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de avaliação, que o objetivo principal de uma vacina é hospitalização em óbito. É muito difícil uma vacina prevenir circulação do vírus, né? Em Serrana, por exemplo, precisou vacinar 95% de todos os adultos, ou 75% da população, para você ter essa imunidade indireta, coletiva, aquela de rebanho. Então, é importante, com novas variantes, a gente sempre está checando se a vacina continua funcionando. E esse é o objetivo desse estudo, já que já foram vacinados mais de 18, no estado todo de São Paulo, mais de 18 milhões de pessoas, e na cidade de São Paulo um quantitativo bastante expressivo. A gente espera, entre 2, 3 semanas, ter os resultados dessa pesquisa. Não há um pré-resultado da pesquisa aqui para a cidade de São Paulo? Não tenho esses dados, está em análise ainda, é muito difícil a gente falar qualquer tipo de resultado, né? Porque a gente não rodou ainda, a gente está limpando, acertando o banco de dados, né? Então a gente não tem realmente da Atena, senão eu te passaria com certeza. Olha, a importância do uso da máscara ainda em processo de vacinação e ainda conhecendo esse vírus e ainda com essa variante indiana, qual é a importância do uso da máscara? Parece simples uma pergunta dessa para um cientista, mas ela é fundamental. Ela é fundamental, Datena. Nesse contexto de reabertura, distanciamento e máscara, é que faz com que a transmissão seja um pouco menor do vírus. E existem máscaras de qualidades diferentes, né? Cada vez mais a gente entende que aquelas máscaras, né, PPF2, N95, ela tem uma capacidade de filtração melhor. Se você não tem condição, 2 máscaras, máscara cirúrgica com máscara caseira, sempre no sentido de ter uma proteção mais adequada, prevenir a aquisição do vírus, mas também de transmitir o vírus, né? Mesmo as pessoas vacinadas podem transmitir o vírus, então é super importante, né, agora que a gente já vacinou um número expressivo da população, que mesmo os vacinados, no contexto do Brasil, que tem levado à transmissão, continue a utilizar a máscara, porque ele pode adquirir a infecção assintomática e transmitir para outras pessoas, e a máscara evita essa transmissão. Uma pergunta boba, mas é importante, é a última, porque o senhor tem a agenda. E depois, se faltou alguma coisa, o senhor poderia completar rapidamente alguma coisa que o senhor acha que é de interesse público. O senhor tem a agenda, eu vou respeitar. Mas quem já teve Covid fica na dúvida se precisa vacinar. A resposta é de um cientista, eu já sei a resposta, mas é importante que o cientista diga, e se faltou alguma coisa importante nesse momento para o brasileiro, que o senhor diga. A gente está transmitindo pela Rede Bandeirantes com todas as plataformas e pelo UOL, e isso vai para o mundo inteiro. Realmente é importante que quem já teve Covid se vacine, porque a vacina garante uma proteção mais duradoura, por mais tempo. Então, você vai ter uma resposta imunológica mais importante contra o Covid, vai ter mais proteção. Então, todos os brasileiros que já tiveram Covid têm que se revacinar. Isso gera aquele conceito de imunidade indireta, imunidade de rebanho. Acho que talvez o que a gente deixa aqui para a população esse período mais complicado de inverno, a tendência é maior contato entre as pessoas, menos ventilação, então é importante redobrar o uso de máscara, é importante que a gente mantenha algum tipo de distanciamento, principalmente nesses próximos meses da Atena. Eu acredito que final de essa última quinzena de junho, julho e agosto, pode fazer diferença no combate à pandemia no Brasil, que são os meses piores em termos de circulação de vírus respiratório, e a gente ainda não tem uma cobertura vacinal tão alta. Então, um apelo que eu deixo, apelo que a população tente adotar medidas preventivas individuais para a gente não precisar fechar novamente todas as atividades econômicas. Nesses meses de inverno, tome muito cuidado. Doutor Júlio Croda, muito obrigado ao senhor. Terminamos, acho que no tempo exato, e é assim que eu gosto. Abraço grande, fique com Deus e continue brigando pelo Brasil. E parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve, a sua equipe e todos os cientistas do Brasil. Abraço grande. Abraço da Atena, e também, assim, fiquei muito feliz com a alta do seu filho,
né? Conseguiu vencer Obrigado. essa doença, a gente viu o seu drama aí, a gente acompanhou durante todo o momento, então sou pai também, eu fico muito feliz de você estar mais tranquilo agora nesse momento e que todos os brasileiros possam Ufa, se recuperar dessa doença. é o que a gente espera. Todos os brasileiros recuperados realmente livres desse mal terrível, o mundo inteiro. Muito obrigado pela deferência. Abraço grande, fique com Deus, proteção ao senhor e família também. Abraço grande. Um abraço.